Fevereiro de 1943. Nas ruínas do que um dia foi Stalingrado, 91.000 soldados alemães saem das trincheiras com as mãos para cima. Eles sobreviveram a 5 meses do pior combate da história da humanidade. Sobreviveram à fome, ao frio de 40 graus negativos, às balas, às facas, aos ratos que comeram porque não havia mais nada. Eles pensam que o pior já passou. Estão errados. Menos de 5.000 desses homens um dia voltariam a ver a Alemanha. 96% deles simplesmente desapareceram. E a história de como isso aconteceu não é sobre uma batalha, é sobre uma cadeia de decisões tomadas por homens que nunca pisaram em Stalingrado, que condenaram 300.000 soldados à morte antes mesmo de o cerco começar. Essa é a história do 6º Exército Alemão, e é provavelmente a pior tragédia militar da Segunda Guerra Mundial. Para entender Stalingrado, precisamos voltar um pouco, até 22 de junho de 1941. Nesse dia, a Alemanha nazista lança a Operação Barbarossa, a maior invasão da história militar. Mais de 3 milhões de soldados do eixo cruzam a fronteira soviética de uma só vez, numa frente de mais de 1.600 quilômetros. O plano de Hitler era simples, no papel: esmagar a União Soviética em poucos meses, antes que o inverno chegasse, e por um tempo parece que vai funcionar. Os exércitos soviéticos recuam, cidades caem, prisioneiros são capturados aos milhões. Mas em dezembro de 1941, a menos de 30 quilômetros de Moscou, o avanço alemão simplesmente para. O inverno russo chega primeiro, e junto com ele, um contra-ataque soviético que pega os alemães completamente despreparados, muitos ainda usando uniformes de verão em temperaturas de 20 e 30 graus negativos. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago que havia conquistado a Polônia, a França, a Bélgica em semanas, tinha acabado de encontrar um país grande demais e um inverno cruel demais para ser derrotado numa única campanha. Então, na primavera de 1942, Hitler precisa de um novo plano. E dessa vez ele não mira em Moscou, ele mira no petróleo. A máquina de guerra alemã está com escassez crônica de combustível e os maiores campos petrolíferos da União Soviética ficam ao sul, no Cáucaso. O novo plano, batizado de Caso Azul, prevê um avanço maciço para o sul, atravessar a Ucrânia, tomar os campos de petróleo e, ao mesmo tempo, alcançar o rio Volga para cortar a rota que abastecia o resto do país com recursos vindos do sul. Liderando o flanco protetor desse avanço estava o 6º Exército, comandado pelo general Friedrich Paulus, e no caminho dele, exatamente onde o Volga faz uma curva estratégica, havia uma cidade industrial de 500.000 de habitantes. Uma cidade que originalmente nem deveria ser capturada. O nome dela era Stalingrado. Aqui está a parte mais perturbadora dessa história. Stalingrado não era, a princípio, um objetivo militar essencial. O plano original era simples: alcançar o Volga perto da cidade, bombardear o tráfego fluvial soviético e seguir para o Cáucaso. A cidade em si não precisava ser tomada, mas conforme as tropas alemãs se aproximavam, algo mudou em Hitler. Ele ficou obcecado com aquele lugar. Parte disso tinha lógica. Stalingrado era um verdadeiro centro industrial, com fábricas de tratores reconvertidas para produzir tanques, e a rota para o Volga passava diretamente por ali. Mas o motivo real, o motivo que ninguém no alto comando ousava questionar em voz alta, era muito mais simples e muito mais perigoso. A cidade se chamava Stalingrado, em homenagem a Joseph Stalin, e Hitler queria, pessoalmente, tomar a cidade com o nome do seu inimigo como um troféu de propaganda. Do outro lado, Stalin sentia exatamente o oposto pelos mesmos motivos. Ele jamais permitiria que uma cidade com seu nome caísse sem o maior banho de sangue possível. Assim, uma cidade que, militarmente, não valia tantas vidas, se tornou para 2 ditadores movidos por ego, o pedaço de terra mais importante de toda a guerra. No fim de agosto de 1942, o 6º Exército chega às portas de Stalingrado, e o que estava prestes a acontecer ali dentro mudaria para sempre o significado da palavra guerra urbana. Em 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe,
lança um dos bombardeios mais brutais da guerra sobre Stalingrado. Cerca de 1000 mísseis despejam toneladas de explosivos e bombas incendiárias sobre uma cidade cheia de civis. Civis que não haviam sido evacuados porque o próprio Stalin proibiu, alegando que soldados lutariam com mais determinação para defender uma cidade viva do que uma cidade vazia. Em poucos dias, o bombardeio mata cerca de 40.000 pessoas. O rio Volga chega a pegar fogo, coberto por petróleo em chamas, e a cidade inteira vira um mar de escombros de ponta a ponta. O exército alemão avança sobre essas ruínas esperando um passeio. Encontra o inferno. Dentro daquele labirinto de prédios destruídos, os tanques, a maior vantagem tecnológica alemã, se tornam praticamente inúteis. E os soviéticos desenvolvem uma tática batizada de abraçar o inimigo. Lutar tão colados aos alemães que a artilharia alemã não consegue disparar sem atingir as próprias tropas. O resultado é um combate corpo a corpo, prédio por prédio, andar por andar. Esquadrões soviéticos armados com metralhadoras leves surgem de bueiros e túneis, atacando de todas as direções ao mesmo tempo. Alguns dos combates mais sangrentos e mais famosos da guerra acontecem por um único prédio. A chamada Casa de Pavlov resiste a semanas de ataques. A fábrica de tratores muda de mãos várias vezes por dia. Soldados morrem aos centenas por uma única construção bombardeada. Havia atiradores de elite em cada ruína. Erguer a cabeça acima de uma pilha de escombros podia ser a última coisa que um soldado fazia. E no meio de tudo isso, cerca de 500.000 civis continuavam presos na cidade, sendo mortos por ambos os lados no fogo cruzado. Stalin decreta a política nem um passo atrás. Qualquer soldado soviético que recuasse sem ordens seria executado pelo próprio exército. Diziam que a expectativa de vida de um recruta soviético em Stalingrado, depois de cruzar o Volga, era de 24 horas. Mesmo assim, mês após mês, os alemães avançam, lentamente, metro por metro. Até que, no início de novembro de 1942, o 6º Exército controla cerca de 90% da cidade. Os soviéticos estão encurralados numa fina faixa de terra, às margens do Volga, prestes a serem empurrados para dentro do rio. Paulus achava que a vitória estava próxima. Ele não fazia ideia do que Stalin tinha preparado nos flancos. Enquanto o 6º Exército se concentrava dentro da cidade, os flancos daquele avanço ao norte e ao sul de Stalingrado não eram protegidos por tropas alemãs. Eram protegidos por exércitos romenos, italianos e húngaros, aliados do eixo, mas com equipamento inferior, menos experiência, e espalhados por uma área imensa demais para defender de verdade. Os soviéticos sabiam disso, e em 19 de novembro de 1942, lançam a Operação Urano, um ataque surpresa massivo, com centenas de tanques e milhares de soldados avançando em 2 pinças diretamente sobre esses flancos frágeis. O impacto é devastador. Em apenas 4 dias, as 2 pinças soviéticas se encontram a oeste de Stalingrado e, de repente, o 6º Exército inteiro, mais de 250.000 homens, está cercado. Curiosamente, nos primeiros dias, ninguém dentro do cerco entra em pânico. Já haviam sido cercados antes, em outras batalhas, e sempre haviam sido resgatados a tempo. A fome ainda não tinha chegado. O inverno era duro, mas não catastrófico. A suposição geral era simples. O alto comando vai abrir um corredor de fuga, ou vai deixá-los recuar antes que o cerco se feche de vez. Em algumas semanas estaria tudo resolvido. Essa suposição estava prestes a se revelar o maior erro de cálculo da guerra. 48 horas depois do cerco se fechar, Paulus pede permissão, por rádio, para romper o cerco imediatamente e recuar para o oeste, enquanto ainda era possível. Hitler nega o pedido, e o motivo é, sem exagero, uma das decisões mais irresponsáveis da história militar moderna. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, promete pessoalmente a Hitler que consegue abastecer todo o 6º Exército por via aérea, 500 toneladas de suprimentos por dia, direto para dentro do cerco. Praticamente todo o alto comando alemão sabia que essa promessa era fantasiosa. O próprio exército cercado precisava de perto de 700 toneladas diárias
só para se manter operacional, comida, munição, combustível, roupas de inverno para 300 mil homens, seus cavalos e seus equipamentos. Mas Hitler queria acreditar e decidiu. O Sexto Exército ficaria onde estava, seria reabastecido pelo ar e manteria Stalingrado até que uma solução melhor aparecesse. A Luftwaffe já havia feito algo parecido antes, no cerco de Demiansk, abastecendo por via aérea 90 mil soldados cercados por mais de 2 meses, mas mesmo ali, perdendo 200 aviões de transporte no processo. Stalingrado exigia 4 vezes mais suprimentos que Demiansk. As defesas antiaéreas soviéticas tinham melhorado muito desde então, e a Luftwaffe já estava desgastada por anos de guerra em várias frentes. Ninguém no alto comando parece ter feito essa conta, e o resultado foi previsível. Em vez de 500 toneladas por dia, a ponte aérea alemã entregava, nos melhores dias, entre 80 e 100 toneladas. Em dias de mau tempo, comuns naquele inverno russo, um dos piores do século, não chegava absolutamente nada. Para piorar, o comando responsável pelos suprimentos longe do fronte não fazia ideia do que realmente era necessário dentro do cerco. Chegaram a ser enviados, por engano, uniformes de verão, garrafas de vinho para oficiais, que congelavam e se estilhaçavam no ar, e em uma ocasião, um carregamento inteiro de preservativos. Enquanto isso, dentro do cerco, faltava justamente o essencial: pão, munição, roupas de inverno. Uma única promessa vazia, feita por vaidade, condenou 300 mil homens a esperar por um resgate que nunca chegaria em tempo suficiente. À medida que dezembro avança, o cerco vira uma sentença lenta. Até 7 de dezembro de 1942, a ração diária já havia sido reduzida a um único pão dividido entre 5 homens. Um soldado da linha de frente recebia cerca de 200 gramas de pão por dia, com uma fina fatia de carne de cavalo, se tivesse sorte, porque as tropas de retaguarda pegavam a melhor parte primeiro. No fim do mês, essa ração caiu para 100 gramas, depois para 75. O Sexto Exército havia entrado na campanha com cerca de 50 mil cavalos, usados para puxar artilharia e equipamento. Esses cavalos se tornaram a principal fonte de alimento e acabaram rápido. Depois vieram cães, gatos, ratos. Depois, cintos de couro fervidos até virarem algo comestível. E existem relatos, documentados por historiadores, de soldados recorrendo a fontes de carne que nenhum ser humano deveria precisar considerar. As temperaturas despencaram para menos de 30 graus negativos e o exército alemão, equipado ainda com uniformes pensados para uma campanha de verão, precisou improvisar roupas com o que tivesse em mãos só para não morrer de hipotermia, congelamento, fome, tifo, disenteria. Nesse ponto, essas 4 coisas juntas matavam mais soldados por dia do que o próprio combate. Em 12 de dezembro, uma última esperança surge. Um grupo de exército alemão, liderado pelo marechal de campo Erich von Manstein, lança um ataque de resgate com cerca de 200 tanques, tentando romper o cerco de fora para dentro. O avanço é surpreendente. Em 2 dias avançam 45 quilômetros. Em 19 de dezembro, estão a apenas 50 quilômetros da borda do cerco. Dentro de Stalingrado, os homens cercados conseguem ver no horizonte os clarões da artilharia alemã se aproximando. Pela primeira vez em semanas, eles voltam a ter esperança. E então, mais uma decisão de Berlim apaga essa esperança de vez. O plano era simples. Paulus deveria avançar com seus tanques restantes, combustível suficiente para cerca de 30 quilômetros na direção da força de resgate de Manstein, enquanto Manstein continuava avançando pelo outro lado. Manstein implora por rádio para que Paulus inicie o rompimento imediatamente. Não importa as condições. Hitler ordena o contrário. A tentativa de fuga só poderia acontecer se Paulus conseguisse, ao mesmo tempo, continuar segurando todas as posições atuais dentro de Stalingrado. Uma ordem praticamente impossível de cumprir. E, mais uma vez, Paulus obedece. A força de resgate de Manstein, agora em risco de ser cercada também, é forçada a recuar.
Foi a última chance real que aqueles homens tiveram de sair vivos daquele cerco. Com o resgate perdido e a ponte aérea entregando uma fração do necessário, o cerco entra em colapso lento. Em 8 de janeiro de 1943, enviados soviéticos chegam sob bandeira branca, com uma proposta formal de rendição, termos para os padrões da época relativamente decentes. Paulus transmite o pedido a Hitler, pedindo permissão para se render e salvar o que restava dos seus homens. Hitler recusa terminantemente e, num gesto quase cruel, promove Paulus a marechal de campo, insinuando que nenhum marechal de campo alemão jamais havia sido capturado vivo. A mensagem implícita era clara: espera-se que você se mate antes de se render. 2 dias depois, em 10 de janeiro de 1943, os soviéticos lançam a Operação Anel. 7.000 peças de artilharia disparando continuamente por 55 minutos. A maior barragem de artilharia da guerra até aquele momento, seguida pelo avanço de 280.000 soldados soviéticos com 2.000 tanques. Nas semanas seguintes, os 2 principais aeródromos dentro do cerco caem, um depois do outro, cortando de vez qualquer chance de suprimento ou evacuação. Em 2 de fevereiro de 1943, a última transmissão de rádio alemã de dentro de Stalingrado diz apenas: lutamos até o último homem contra uma força superior. Depois disso, silêncio. Cerca de 91.000 soldados alemães, mal se segurando em pé, saem das ruínas e se rendem. Entre eles, 22 generais e o próprio Paulus, que, ao contrário do que Hitler esperava, escolheu viver. A maioria das pessoas acha que a história de Stalingrado termina na rendição. Ela não termina. Ela está apenas começando o capítulo mais silencioso e mais mortal de toda essa tragédia. Os soviéticos, compreensivelmente furiosos com o que aquele exército havia feito à cidade e ao país deles, não tinham condições, nem intenção, de cuidar de 91.000 prisioneiros ao mesmo tempo. Os prisioneiros foram forçados a marchar em longas colunas por 5 dias na neve, sem comida, sem abrigo, sem água, até os campos de prisioneiros. Quem não conseguia acompanhar o ritmo era baleado e deixado para trás. Dos 90.000 homens que começaram essa marcha, 40.000 não sobreviveram até o final dela. Quase metade. Outros 40.000 morreriam nos meses seguintes, dentro dos campos, a maioria vítima de tifo, e das condições físicas em que já chegaram, sem que o tratamento melhorasse de verdade. Os poucos milhares que sobreviveram a isso foram usados como mão de obra forçada, reconstruindo cidades soviéticas destruídas, cavando carvão, em um país que mal conseguia alimentar seu próprio povo, quanto mais seus prisioneiros de guerra. E o fim da guerra em 1945 não significou liberdade imediata. Pequenos grupos foram libertados em 1946. Grupos maiores só voltariam entre 1949 e 1950. E a última grande liberação de prisioneiros só aconteceu em 1955, 11 anos depois do fim da guerra, quando a União Soviética finalmente libertou os cerca de 9.600 prisioneiros que ainda restavam, junto com cerca de 20.000 civis alemães. Eles voltaram para um país completamente diferente daquele que deixaram. Muitos não sabiam onde suas famílias estavam. Alguns voltaram para casa e encontraram esposas que haviam se casado novamente, certas de que seus maridos estavam mortos havia anos. Alguns encontraram filhos que já não os reconheciam. Dos 91.000 homens que se renderam em Stalingrado, apenas cerca de 5.000 voltaram um dia para a Alemanha. 96% deles nunca mais voltaram para casa. Stalingrado costuma ser lembrada como o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial no leste europeu. E militarmente, foi exatamente isso. Mas por trás dos mapas e das setas vermelhas e azuis, existe uma verdade muito mais simples e muito mais dolorosa. 300.000 homens não morreram só de fome, de frio ou em combate. Eles morreram porque um homem confiou em uma promessa impossível. Porque outro homem proibiu uma retirada que ainda era possível. Porque uma ordem chegou tarde demais, ou nunca deveria ter sido dada.
Stalingrado não foi apenas a maior derrota militar da Alemanha nazista. Foi a prova de que, às vezes, a decisão mais mortal de uma guerra não é tomada no campo de batalha. É tomada a milhares de quilômetros de distância, por alguém que nunca vai sentir o frio, nunca vai sentir a fome e nunca vai pagar o preço dela.